Amém? Boa noite, graça e paz. Você já falou com o teu irmão do teu lado? Dá um soquinho, dá um like assim, fala assim para ele, boa noite, irmão. Isso, fala com o da direita, da esquerda. Fala assim, a paz do Senhor, irmão. Ô, glória. Mais uma noite aqui na presença do Senhor junto com vocês. Eu não estou só, estou com meus irmãos, são líderes, né? Tá ali, né? Nossas irmãs, a Cine, faz assim, Cine, o pessoal te conhecer bem alto, isso. A Cine tem que agradar, né, bispo? Como é, né, cara? A Cine, a Gisele, né? A Gisele, a nossa diaconisa junto com a Cine, e Kailane, que tá aqui também, né? Tá o nosso diácono também, Paulo. Faz assim, Paulo. Homem é com ele, cara, líder de homem. Nosso pastor Cláudio também, gente, ali Deus abençoe o pastor Cláudio. E a mulher mais linda da Projeto de Deus, de todos os projetos de Deus. Faz assim, amor, bem alto para todo mundo ver, amor, aleluia. Cara, que foi, bispo? Você não faz isso lá, tá vendo? Mas aqui, cara. Amém, irmãos, glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Nós estamos no mês de jejum e nós estamos no terceiro dia de jejum, e alguma coisa vai ter que acontecer nesses 40 dias na tua vida, irmão. Você crê nisso? Tem que crer, irmão. Se tu entrar por entrar, né, bispo? É melhor não entrar. Tu tem que entrar e falar, alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai acontecer. E é isso que é o desejo do coração de Deus para você, irmão. Tá bom? Nesses 40 dias, e ainda um mês que os irmãos vão estar ministrando muito sobre a palavra creia. Tu tem que acreditar, tu tem que crer. Porque tudo é possível aquele que... Isso, irmãos, tá vendo? Vocês sabem, vocês são bênçãos de Deus. Irmãos, queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Salmo 27, 4. Salmo 27, 4. Tivemos um tempo muito bom ali em cima, reunião com o bispo, nos alimentando da palavra. Aí agora o bispão sentou para receber a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Aqui, né? Todo mundo achou, né? Irmão, Salmo 27, 4 diz assim: uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Esse aqui é um salmo de Davi. Deus, aqui está a tua palavra. Pai, fala com a tua igreja, fala com a tua noiva, ministra, Deus, aquilo que tu tem ministrado ao meu coração e à minha vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse Salmo 27, eu não vou ficar nele, até porque Deus ele me deu outras coordenadas, a gente vai andar um pouquinho na Bíblia daqui a pouco. Mas o Salmo 27, esse Salmo de Davi, esse versículo 4, é um versículo que eu sou muito apaixonado por ele. Porque esse versículo, ele revela um profundo desejo de Davi pela presença do Senhor, e principalmente aqui está falando pela casa do Senhor, de estar na casa do Senhor. Davi, ele foi um menino que foi criado, né, aprendendo sobre a palavra desde a sua infância. Mas quando eu olhei para esse versículo, irmãos, tu vê que o desejo do coração de Davi aqui é alinhado com o desejo do coração do Senhor. E tudo que Davi almejava, tudo que ele desejava era estar na presença do Senhor, era estar na casa do Senhor. Eu acredito que Davi, irmãos, ele, por ser um homem tão apaixonado por Deus, um homem que tinha um relacionamento, uma intimidade tão profunda com Deus, ele tinha um desejo de aprender. Uma coisa me chama a atenção de Davi, é que Davi, ele tinha, irmãos, um coração ensinável, um coração disposto a aprender de Deus. O Salmo 32, né, o versículo 8 do Salmo 32 fala assim, Deus, ele fala para Davi, ele fala assim, eu vou te instruir e vou te ensinar o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Então, quando nós olhamos para esse Salmo 27, 4, para o Salmo 32, 8, nós entendemos que Davi, além de ser apaixonado por Deus, Davi estava disposto a aprender de Deus. Davi ele estava disposto a crescer em Deus. Então, quando nós pegamos os 4 temas dos 40 dias de jejum, irmãos,
nós vemos que a palavra renúncia que o bispo colocou ali é que Davi cravou no coração dele. A palavra crescimento foi cravado no coração de Davi. A palavra consagração era um homem que se consagrava a Deus. Então, quando nós pegamos esses 4 temas que o bispo colocou, irmãos, ele nos ensina muita coisa, irmãos. E por isso, hoje, nessa noite, eu quero conversar com vocês um pouco sobre as 4 etapas do caminhar com Deus. Se você que gosta de anotar, anota aí, as 4 etapas do caminhar com Deus. Então, em cima da vida de Davi, em cima da vida desse homem, da história desse homem, nós vemos 4 etapas que ele passou na vida dele, que mostram o progresso de um relacionamento com Deus, de uma vida com Deus. Então, Davi, antes de assumir o trono, de ser o homem a qual Deus ele quis que ele fosse, Davi tinha que passar pelos processos da vida. Davi ele tinha que aprender. Davi ele teve que mergulhar em Deus. Davi teve que ter comunhão com Deus. Davi teve que apanhar. Davi teve que passar por diversas coisas, irmãos. E eu queria convidar você a abrir agora a sua Bíblia em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Versículo 12 diz assim, gente: Ora, Davi era o filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos, e o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. E o versículo 15 fala assim: Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. Então, irmãos, nessas 4 etapas de Davi, da vida de Davi, que eu quero aplicar para a nossa vida hoje, a primeira etapa na vida de Davi se passou em Belém. E Belém, irmãos, conta a história da juventude de Davi. É aqui em Belém que Deus trata com ele. É em Belém, que é a sua terra natal, que Deus começa a preparar Davi. E o interessante, quando nós pegamos a história, a partir do capítulo 16, nós não vamos ler, Samuel, ele chega na casa de Jessé, e diante de Deus, de Deus ter dado uma ordem para Samuel ir na casa de Jessé, e o que me chama a atenção é que, de repente, Jessé, ele vem com todos os seus filhos, começa a apresentar diante de Samuel, para saber qual era o ungido, aquele que ia governar Israel, aquele que ia governar aquele povo. E de repente, quando ele começa a passar os seus filhos para aquele pai, para Jessé, os seus filhos, aqueles que ele apresentou, eram os filhos mais importantes, porque eram homens de guerra, eram homens valentes, eram homens de batalha, irmãos. Então, Jessé, como qualquer pai, falou: vou pegar meus filhos aqui. Então, vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto e assim por diante. E ele começa a passar diante de Samuel. E de repente, Deus fala: Samuel, olha, cara, não é nenhum desses ainda. Mas ainda, irmãos, restava um menor. E onde estava Davi? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Então, vocês veem a história que se inicia lá em Belém, irmãos. O que me chama a atenção é a responsabilidade de Davi. Davi, ele não estava cuidando das ovelhas porque era menosprezado, né, amor? Porque era menosprezado. Mas porque naquela época, segundo a história, irmãos, um filho mais novo era importante. Aquele filho, ele está cuidando das ovelhas naquela época. Então os filhos mais preparados, eles eram levados para as guerras, para as batalhas, irmãos. Então era um cuidado de Deus com Davi e de repente também do seu pai com Davi. Ele não estava no lugar errado, mas ele estava onde ele devia estar. E Davi, ele tinha responsabilidade. E aqui é a nossa primeira lição nessa noite. Belém é a nossa casa, Belém é o lugar onde Deus ele tem nos colocado. E tudo que Deus quer na nossa casa, no lugar onde ele tem nos colocado, é essa responsabilidade. E quando nós avançamos, nós vemos no capítulo 17 a experiência de Davi com Golias. Nós começamos a entrar na história de Davi com Golias. E ali, antes de Davi entrar nessa batalha como guerreiro, ele é chamado por seu pai para ver seus irmãos, para ver se seus irmãos estavam bem, e para cuidar dos seus irmãos levando mantimento. Então Davi, como qualquer filho menor naquela época, o pai dele fala: olha, Davi, é o seguinte,
Eu quero que você vá lá, os teus irmãos estão batalhando, os teus irmãos estão lá guerreando contra um gigante que se levantou contra a nação. O que você vai fazer, Davi? Você vai pegar uma comidinha, um queijinho, vai fazer uma marmitinha e vai levar para os seus irmãos. Quando chega o versículo 22, que me chama a atenção no versículo 22, fala assim: e Davi deixou sua carruagem na mão do guardador. 1 Samuel 17, 22, tá, gente? E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem, e correu para o exército, e veio e saudou os seus irmãos. Então, irmãos, quando eu olhei para esse versículo, uma coisa me chamou a atenção: o cuidado de Davi com os seus irmãos. Eu percebi um cuidado, eu não vi uma maldade no coração dele, mas o cuidado dele para com seus irmãos. Mas o versículo 28, 29 e 30 fala assim: e Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens. E a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi, e ele disse: por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste aqui para que pudesses ver a batalha. E Davi disse: o que fiz eu agora? Não há uma causa. E ele se virou para outro e falou da mesma forma, e o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. Então, irmãos, tu vê aqui que essa palavra que o irmão dele fala para ele, essa palavra, em algumas Bíblias está insolência, significa topetudo, atrevido, desaforo, arrogante. Então, Davi, ele era ousado, Davi, ele era topetudo, ele era curioso como qualquer jovem, mas Davi já estava sendo preparado por Deus. Enquanto ninguém via Davi, ele estava guerreando. Quando viu o leão, quando veio o urso, vocês conhecem a história, Davi foi, matou o leão, matou o urso. Então ele era ousado, e como qualquer jovem, qualquer adolescente, ele era curioso. Quem não é curioso diante de uma batalha, diante de uma situação, né? Eu me converti ali com meus 15 anos, então tinha coisas que eu queria estar, tinha batalhas que eu queria estar, mas não era para mim estar ainda. Mas o meu desejo, o que ardia no meu coração do Ney, era estar na batalha. Mas Deus estava me preparando ainda com 15 anos. Então, irmãos, existem batalhas que Deus, ele está te preparando. Tem coisas que você não pode entrar ainda. Há um cuidado de Deus com a sua vida. E Deus, ele estava cuidando de Davi. E o interessante, irmãos, é que Davi obedeceu o seu pai diante do mandato que o seu pai deu, diante da ordem que o seu pai deu de alimentar os seus irmãos, de falar: vai, cuida, vê como estão teus irmãos, vai ter o seu pai. Mas ele também foi levado por um coração que amava os seus irmãos. Irmãos, esse foi o primeiro trabalho de Davi, e ele foi obediente. Ele ouviu não somente a voz de Deus, mas a voz do seu pai. E o coração de Davi, na esfera natural, agradava a Deus, ainda que os seus irmãos não conseguiam ver ou enxergar isso. O coração de Davi estava em Deus. E aqui está a minha primeira pergunta para você: como é o nosso relacionamento com aqueles que estão na nossa casa? Como é o nosso relacionamento com os nossos pais? Davi, ele era obediente, Davi era submisso aos seus pais, Davi ele era submisso aos seus irmãos, ele amava os seus irmãos. Como nós tratamos aqueles que estão em nossa casa? Como nós tratamos a nossa esposa, os nossos filhos? Deus, ele tem perguntado isso para mim. Deus, ele tem falado para mim voltar os meus olhos mais para minha casa, para minha família. Não adianta eu querer cuidar da igreja do Senhor, não adianta eu querer cuidar das pessoas, se eu não começar a cuidar primeiro da minha casa. Então hoje, o Espírito Santo, ele está fazendo que você venha voltar os teus olhos para Belém. Belém é a sua casa, Belém onde está teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus parentes, aqueles que caminham contigo. Não adianta nós querer tratar bem os de fora, tratar bem o vizinho, tratar bem quem está na sua faculdade, ou na sua escola, ou no seu trabalho, se você não trata bem os da tua casa. Existem princípios de honra que começam dentro do nosso lar. E a nossa igreja, uma coisa que preza, uma coisa que prega, é que nós fazemos da família discípulos de Jesus, irmãos. Então nós entendemos como igreja, projeto de Deus, que tudo começa pela família.
Porque quando a família é forte, a igreja é uma igreja forte, irmãos. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para a nossa casa. Nós precisamos fortalecer quem está do nosso lado, quem caminha conosco. Tem hora que minha esposa está fraca, tem hora que ela está desanimada, e eu tenho que estar como esposo do lado dela, segurando os braços dela, irmãos. Tem hora que minha filha não aguenta, tem hora que ela precisa de uma ajuda, eu tenho que voltar os meus olhos como pai para minha filha. Independente se teu filho é cristão ou não é, ele precisa de você, irmão. Ah, mas meu marido não é evangélico. Mas entenda o seguinte, é o teu testemunho de vida que vai ganhar o teu esposo, irmã. Seja uma mulher sábia, não seja uma mulher tola, irmã, pelo amor de Deus. Belém é tua casa. E Davi, ele era apaixonado por Belém, irmãos. Ele amava aquele lugar, ele cuidava bem das ovelhas, ele amava o seu pai, ele gostava sim dos seus irmãos, irmãos. Irmãos, como está a nossa vida em Belém? 1 Timóteo, coloca aqui para mim, 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, meu. Não adianta tu querer agradar tudo e a todos, se tu não quer cuidar ou agradar quem está do teu lado. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está dando um ensinamento para Timóteo, mostrando para ele da importância, irmãos, de cuidar bem daqueles que estavam caminhando com ele. E Deus, ele tem nos ensinado isso nos dias de hoje. Irmãos, veio uma pandemia, nos colocou para dentro de casa, e tudo que Deus queria é que nós voltássemos os nossos olhos para a nossa casa. Tudo que Deus queria é que aquilo que nós temos ministrado na igreja, ministrado na rua para as pessoas, ministrasse para a nossa família. No original, a palavra Belém significa casa do pão, irmão. Irmãos, casa do pão. Será que na tua casa ainda tem pão na mesa? Será que tem pão na mesa? Será que o valor da mesa, de se reunir em família, de ter um tempo de mesa, será que ainda tem na tua casa, irmãos? Tudo que o mundo quer, tudo que o homem quer, tudo que Satanás quer é roubar o nosso tempo de mesa com a nossa família, irmão. Os tempos estão corridos, e quando nós vemos, a gente não conseguimos mais sentar numa mesa com a nossa família, com nossos parentes, com nossos filhos, com a nossa esposa. Isso Deus tem cobrado de mim, irmãos. Não podemos perder o valor da mesa dentro de casa, irmãos. Não podemos permitir que Satanás venha arrancar isso, esses princípios, esses valores que Deus plantou no nosso coração, na nossa família. Tu tem que passar a cuidar bem da sua casa, da sua família, daqueles que estão do seu lado. Jesus, ele está mandando você olhar para a tua casa hoje, para a tua família, com outros olhos. Poxa, pastor, tu não sabe o que eu passo na minha casa, tu não sabe a dificuldade, mas Deus, ele te plantou naquele lugar, e aquela situação vai mudar. Tu tem que crer. Nós estamos no mês do creia, tu tem que crer que a situação vai mudar. Se tu duvidar, irmão, se tu não... O que adianta, irmão, nós estamos aqui reunidos? Se nós estamos reunidos é porque nós cremos que Jesus vai mudar a história da nossa casa, e vai mudar através da minha vida e da tua vida, irmão. Deus sabe sim a dificuldade que tu passa no casamento. Deus sabe sim a dificuldade financeira que tu sabe. Deus sabe. Mas às vezes não pedimos para Deus. Às vezes não fazemos prova. Parece que temos medo, irmão, de Deus. E tudo que Deus quer é que nós pedimos para Ele, que nós falamos com Ele. Fala com Deus, abre o teu coração, seja sincero. Puxa a cadeira, igual eu fiz esses dias na minha casa. Puxei a cadeira e falei: Pai, senta aqui, eu preciso sentar, eu preciso falar contigo. Isso é intimidade com Deus, isso é relacionamento com Deus. E Davi amava Belém. Então, primeira etapa do caminhar com Deus, você vai ter que aprender. Se você quer viver as promessas de Deus, se você quer alcançar os propósitos que Deus tem para você, você vai ter que aprender a olhar para a tua casa, que é Belém. A segunda etapa, o tempo passou na vida de Davi. E 1 Samuel 22, passa um pouquinho para frente. 1 Samuel 22, versículo 1 e 2, fala assim: Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a sua casa do seu pai ouviu isto, eles para lá desceram até Davi. E todos que estavam em aflição
E todos os que estavam em dívida e todos os que estavam descontentes juntaram-se a ele, e ele se tornou capitão sobre eles, e com ele havia cerca de 400 homens. A primeira etapa na vida de Davi foi em Belém, mas a segunda etapa, irmãos, da vida de Davi, ele começa a ser perseguido por Saul, tal. Eu não vou entrar no contexto histórico, mas ele corre para Adulão. Segunda etapa, segundo território que ele vai, se chama Adulão. E essa palavra Adulão, ela significa lugar de quebrantamento. Qual a finalidade de Deus com a etapa de Adulão na vida de Davi? O que Deus queria ensinar para Davi em Adulão? Tudo que Deus queria era formar em Davi o caráter de um homem quebrantado, irmãos. De um homem com coração quebrantado, irmãos. Todos que desejam servir ao Senhor precisam passar pela fase do quebrantamento. Esse mês agora, que nós estamos agora do jejum, nós estamos quebrantamento, irmão. Tem que se quebrantar diante de Deus. E era tudo que Deus queria ensinar a Davi, que ele passasse pela fase do quebrantamento. Entretanto, o processo da formação de um homem de Deus é o quebrantamento. O quebrantamento na minha vida e na sua vida é indispensável. E essa fase na vida de Davi levou ele a tremendas experiências na vida dele, irmãos. Deus, ele quer te levar ao lugar do quebrantamento, irmãos. Deus, ele trata com a tua casa lá dentro, daqui a pouco Deus te leva. Às vezes Deus, ele vai te isolar por um tempo. Deus vai te isolar para tu aprender a ter um coração quebrantado, irmãos. Salmo 51, 17 diz assim: a um coração quebrantado, Deus, ele não despreza. Coloca aqui para mim, Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Amados, quando Deus olha para um homem, para uma mulher que tem um coração quebrantado, um homem que vai ali, se dobra, confessa seus erros, suas falhas, seu pecado, fala assim: Deus, sem a tua presença eu não consigo, não tem como. Salmo 51 é o salmo do arrependimento, é o salmo onde Davi, ele confessa seus pecados, seus erros. É o salmo onde Davi chega no Salmo 51, versículo 10, Davi fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não lance fora da tua, não retire de mim a tua presença, e não lance de mim o teu Santo Espírito. Então Davi sabia que um homem sem a presença de Deus não era nada. E tudo que Davi queria era o perdão, era a misericórdia de Deus. Mas ele sabia que ele tinha que se quebrantar na presença do Senhor. E quando ele se quebrantou, irmão, não tem como Deus não perdoar nossas falhas, nossos pecados, irmão. Deus, ele te conhece. Até quando você vai lutar contra Deus? Até quando tu vai se esconder contra Deus? Ah, não, ninguém precisa saber. Até quando tu vai ficar sofrendo? Sabe por que tua vida às vezes não avança? Sabe por que tu não alcança os processos, os propósitos da tua vida? Por não ter um coração quebrantado. Tu está lutando contra Deus. Às vezes Deus está direcionando você para um caminho, mas você está indo para outro caminho. Tu tem que aprender, irmãos, a confiar em Deus diante do tempo de quebrantamento. O tempo, a dor, as marcas do tempo, às vezes endurece o nosso coração e nós não percebemos. Mas tudo que Deus olhou hoje foi para o seu coração. Se tu chegou aqui de repente com o coração duro, ou se tem alguém na live com o coração duro, tudo que Deus quer hoje é que você aprenda a quebrantar o teu coração diante da presença dele, como Davi. Então Deus teve que levar ele para Adulão, lugar de quebrantamento. No capítulo 23, no versículo 1 e 2, fala assim: eles então contaram a Davi dizendo: eis que os filisteus lutam contra Keila e roubam as eiras. Portanto Davi consultou o Senhor dizendo: devo ir ferir a este filisteu? E o Senhor disse a Davi: vai e fere os filisteus e salva Keila. Irmãos, eu descobri aqui nessa passagem que há um dilema muito difícil de resolver. Que às vezes há dilemas, há situações difíceis de resolver na nossa vida. Mas uma coisa, quando eu olhei para cá, irmãos, que me chamou a atenção é o quê? Que Davi, diante da situação difícil, Davi, ele consultava a Deus.
Só quem tem um coração quebrantado consulta ao Senhor. E nós vemos aqui que Davi aprendeu uma coisa: a depender de Deus. Eu me lembro que quando eu fui ungida pastor, quando eu fui consagrado aqui na igreja, e eu me lembro quando minha esposa, primeiro conselho que mais gosto dela, falou assim: tudo que você fizer, consulta a Deus, nunca tome uma decisão precipitada. Às vezes, diante de uma situação, às vezes o pastor Cláudio: não, pastor, vamos. Cláudio, eu tenho que consultar a Deus, não é isso não, vamos. Às vezes um amigo, às vezes quer até o bem, mas opa, vamos consultar. Então, irmãos, só quem tem um coração quebrantado vai entender isso. E às vezes quebramos a cara por tomar decisões precipitadas na nossa vida. Mas Davi não, diante das situações difíceis, ele consultava ao Senhor. Quando uma pessoa está quebrantada, ela consulta a Deus em todas as decisões da sua vida. Eu não sei a decisão que tu tem que tomar na tua vida, mas hoje Jesus te trouxe aqui para falar que se você não se quebrantar na presença dele, tu vai tomar decisões erradas na tua vida que tu pode quebrar a cara. Eu não quero, não dá mais para mim isso aqui, eu não quero mais isso, essa situação. É o teu jeito, é o teu eu, né? Tá aqui naquela música: deixa a vida me levar, a vida leva eu, meu. Não é a vida que vai te levar, é o Espírito Santo que vai te conduzir, irmão. É o Espírito Santo que vai te conduzir. Somente uma pessoa quebrantada como Davi pode compreender o que os outros estão sofrendo. Quando Davi foi levado à caverna de Adulão, irmãos, havia 400 homens sofrendo num sofrimento profundo, homens endividados, homens que estavam arrebentados na vida. Davi podia entrar ali: rapaz, eu estou que nem ele, vou ficar de boa aqui. Não, mas Davi entrou na caverna. E ele fez o que ninguém fez, ele fez a diferença ali dentro. Ele contagiou quem estava do lado dele, ele influenciou vidas. E às vezes entramos numa caverna, entramos num momento difícil, às vezes Deus nos leva para um lugar chamado Adulão. De vez de nós ali, na verdade, influenciar vidas ou pessoas, é mesmo, tá difícil, dessa forma, é desse jeito, é isso mesmo. Por isso que a tua vida não muda, cara. Passa anos, passa tempos e a tua vida continua a mesma coisa. Então hoje o Espírito Santo, hoje Ele te chama, ele faz tudo que Ele quer que você entenda, que às vezes Ele está colocando você do lugar de pessoas improváveis para você mudar a história delas. Tu era um improvável, ninguém dava nada por ti. Deus mudou a história da tua vida, Deus te lavou, mas o tempo apagou a chama do teu coração. E aí, de vez de você influenciar, está sendo influenciado pelas pessoas. Mas Davi não, ele influenciou as pessoas que estavam num sofrimento profundo. O interessante é que Davi, ele foi capaz de sofrer com aqueles homens, de estar do lado deles. Nós precisamos caminhar com pessoas assim do nosso lado, que venham entender os nossos sentimentos, as nossas dores, mas que também venham nos dar uma palavra de motivação, irmãos. Davi foi assim com ele. Por quê? Por que Davi foi assim? Porque Davi passou pelo estágio do adulão, do quebrantamento, lugar de quebrantamento. Nós temos que passar por esse lugar. Você tem se colocado no lugar das outras pessoas? Você tem empatia pelas pessoas? Porque às vezes nós vemos uma irmã ou um irmão passando uma situação: que frescura, não sei porque está assim, toda vez está assim. Mas tu não sabe o que ela passa, tu não sabe o que ela passa na casa dela, sozinha. Nós temos que aprender a se colocar no lugar das pessoas. Isso é empatia, irmãos. Isso é inteligência emocional, se colocar no lugar do outro, irmão. Mas nós somos egoístas, nós pensamos somente em nós. Eu só penso em mim, não, eu só penso em mim. Eu estando bem, o mundo que se exploda, puf, né? Não, cara, que evangelho é esse, cara? O evangelho do reino é se colocar no lugar do próximo, irmãos. É sentir a dor do próximo, irmãos. É olhar para ele e falar assim: cara, eu estou sentindo a tua dor, vou contigo até o fim. Esse é o evangelho do reino de Deus. No evangelho do reino de Deus não podemos desprezar ninguém. No evangelho do reino de Deus não podemos perder a simplicidade do evangelho. Cuidado para não endurecer o teu coração. Cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba. Muitos estão endurecendo o coração, muitos estão soberbos, muitos não pensam mais no próximo. Que evangelho é esse, irmão? O evangelho, irmãos, ele é simples, e nós não podemos perder essa simplicidade do evangelho. Uma coisa, quando eu oro, eu sempre peço para Deus: não tira a simplicidade do evangelho do meu coração, Senhor.
que eu tenha sempre um coração ensinável. Nós não podemos perder isso, irmãos, mas só entende isso quem tem um coração quebrantado. Irmãos, eu tenho algo na minha vida que eu aprendi, que eu carrego dentro de mim. Quando o teu coração começar a endurecer, sabe o que tu faz? Quando tu faz, cara, eu não tô insensível com as dores, eu não consigo mais olhar para as pessoas. Vai no hospital fazer uma visita, entra na ala da UTI lá, tu pode entrar, mas eu vim aqui, só quero ir na UTI fazer uma visita, irmão. Às vezes Deus, Ele me leva até esses lugares, para me olhar para aquelas pessoas lá, irmãos. Pessoas que estão sozinhas lá dentro, pessoas que não têm amigos, pessoas que não têm ninguém. Quando o teu coração começar a endurecer, irmãos, vai no lugar de quebrantamento, irmãos. Vai no grupo de missões. Eu faço muito isso, eu saio na rua para alimentar os moradores junto com os irmãos. Sabe por quê? Para me olhar e falar assim, cara, eu tenho que continuar, meu. Eu não posso perder a essência. Existe uma essência dentro de você. Existe algo precioso dentro de você, irmão. E tudo que o diabo quer é arrancar isso de dentro de você. Nós precisamos se levantar. Nós precisamos nos erguer, irmão. Chega, cara, tu chegou aqui com saúde. Você que está em casa na live, chegou aqui com saúde, cara. Quanta gente se perdeu no meio do caminho, quanta gente paralisou, quanta gente recuou. Mas se tu está aqui, é porque tu é apaixonado por Deus. E Deus, Ele quer algo a mais com você. Então para, meu. Para, irmão. Se levanta, se ergue, se quebranta. Ah, bispo, eu quero fazer evangelismo, eu quero, bispo. Ó, cara, eu quero interceder, eu quero orar, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não posso ser mais o mesmo. O tempo, ele está passando, irmãos. O tempo, ele vai passar. E o que tu tem feito para o Senhor? Nós temos que voltar ao lugar do quebrantamento, irmãos. Nós precisamos. O interessante, irmãos, quando nós olhamos para Adulão, o que me chama a atenção é que aqueles 400 homens se tornaram soldados, irmãos, guerreiros, se tornou um exército. Isso é lindo, irmãos. Por isso nós acreditamos em vocês. Esse é o exército do reino de Deus. Por isso eu acredito em você, por isso o bispo, ele acredita em você. Por isso nós oramos por você, porque nós acreditamos, irmãos. Senão nós não estaríamos aqui, irmãos. Esse é o exército do reino de Deus. Tu tem que entender nesta noite, irmãos, que Adulão é o lugar de tratamento. Então não rejeite o tratamento. Não rejeite o deserto. O deserto, o tratamento, transforma meninas em mulheres maduras, em mulheres posicionadas. Ou tu escolhe ficar a vida toda sendo menina, com fofoquinha, com brincadeirinha, falou mal de mim, não me deu paz do Senhor. Ou tu escolhe se quebrantar e falar assim, eu não sou menina, eu sou mulher posicionada, eu sou uma mulher de ousadia, eu sou aquilo que prega nessa igreja, irmã. Tudo que Deus quer é transformar meninas em mulheres maduras, posicionadas, de ousadia. Tudo que Deus quer é transformar meninos em homens sacerdotes, homens ousados, homens de fé. É isso, irmão. Mas para isso tem que passar pelo lugar de tratamento, pelo lugar de quebrantamento. Senão vocês não vão conseguir, senão eu não vou conseguir, senão nós não iremos conseguir, irmão. Aceite o processo. Eu sei que dói o processo, mas ele vai passar o processo da tua vida, irmão. Irmão, quando passar, tu vai voar que nem um foguete, irmão. Deus, Ele vai fazer coisas lindas na tua vida, tu crê nisso? Então aceita o lugar de quebrantamento. A terceira etapa, irmãos, está em 1 Crônica 11. Abre comigo 1 Crônica 11. Se puder colocar aqui para ser mais rápido, fica até melhor. 1 Crônica 11, 2 diz assim: e além disso, em tempos passados, quando Saul foi rei sobre nós, tu eras aquele que fazia Israel sair e entrar. E o Senhor teu Deus te disse, tu pastorearás o meu povo, Israel, e tu serás soberano sobre Israel. Portanto, vieram todos os anciões de Israel, até o rei em Hebrom. E o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, de acordo com a palavra do Senhor por Samuel. Irmão, que coisa linda. Davi sai de Belém, lugar, casa do pão, sua casa,
Segunda coisa, Adulão, lugar de quebrantamento. Deus tratou com ele em Adulão. E a terceira etapa da vida de Davi é Hebrom. Esse aqui é o momento onde Davi ele foi ungido como rei. A palavra Hebrom, irmão, significa aliança. E aqui nós vemos uma aliança, nós vemos reis, vemos de todos os lugares e nações vindo até Davi fazendo uma aliança com ele. E a unção de Davi não era algo individual, mas implicava em assumir uma responsabilidade com todo o povo. E essa responsabilidade de Davi é acompanhada de obediência e autoridade. Então, quando tu obedece, Deus ele te dá autoridade. Então, o Ney, eu sou obediente ao meu pastor, ao bispo Luiz. E Deus ele me dá autoridade, Deus ele me honra pela submissão e pela obediência com o bispo. A única coisa que eu não obedeço ao bispo é que eu não quero ser corintiano. Única coisa. Não, obedeço tudo, mas ser corintiano nunca. Eu falei, bispão, não adianta, corintiano não. Ele, nem tem que ser corintiano. Não quero, isso não é de Deus, cara. Entendeu? Entendeu, irmãos? Então, irmãos, a autoridade vem através da obediência. E a obediência que Davi teve, irmãos, com os seus pais, com os seus irmãos, pela fase do Adulão, e ouvir a voz de Deus, deu autoridade para ele. O interessante, irmãos, é que Davi, ele sabia a importância da unidade. Davi, ele sabia a importância da aliança. Ele sabia que não podia andar sozinho. Então, se tu vê a história de Davi, ele nunca anda sozinho. Tu vê que ele vai para Adulão, ele levanta, ele prepara 400 homens para caminhar com ele, cara. Ninguém vence uma batalha sozinho. Ninguém ganha sozinho, irmãos. Nós temos que ter, irmãos, alguém do nosso lado. Quando o bicho pega, quando eu estou desesperado, eu corro para o bispo. Quando o bispo não está, eu vou no Cláudio, entendeu? Eu tenho com quem ir, eu tenho aliança, nós temos que ter aliança. Se tu chegar, eu brinco lá, bispo, vou fazer igual os gideões, deu calor, vou tirar, já viu os gideões que tira a jaqueta, joga e o outro cai? Eu vou fazer assim agora, bispo. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, lá no Guarujá, é aliança, irmãos. Aliança com os pastores, aliança com os irmãos lá, irmão. Independente se é a placa de igreja, eu não vejo, mas eu tenho uma aliança. Porque é o reino de Deus, irmãos. E isso Deus ele tem colocado, Deus ele tem me ensinado isso, irmãos. E Davi sabia a importância de ter aliança. E infelizmente hoje, irmão, muitos querem andar sozinho ninguém vence, sozinho ninguém avança. Deus tem me ensinado algo. Deus tem me ensinado a criar pontes e a não criar muros. Às vezes criamos muros. Criamos muros porque ninguém pode invadir meu espaço. Ninguém pode invadir meu espaço, não. Aprenda a criar pontes. Aprenda a criar alianças com as pessoas, irmãos. Isso vai te levar a lugares que você nunca imaginou, irmãos. Alianças com as pessoas certas, ponte com a pessoa certa. Mas não crie muros na tua vida, irmãos, por favor. Tudo que Deus quer, tudo que Deus deseja é que haja ordem na nossa vida. O que ele faz? Primeiro, irmãos, ele trata conosco, com a nossa casa, no particular. Deus, ele nos quebranta, mas ainda ele quer nos levar ao Hebrom, irmãos, que é o lugar de responsabilidade. Ali, Davi, ele começou a assumir uma responsabilidade na vida dele. Ele se tornou rei, irmão. Aumentou o nível. Ele falou assim, cara, agora vai ter que ser diferente. Tudo que Deus quer é que você assuma a responsabilidade. Mas como Deus vai te dar responsabilidade se tu é imaturo? Ai, o bispo não me dá uma oportunidade. Ai, o pastor Ney não me unge. O pastor Ney não... Mas tudo que Deus quer, irmãos, é que tu tenha responsabilidade, irmão. E responsabilidade vem também através de obediência, irmãos. Como Deus ele vai dar algo na tua mão se tu não está preparado, irmãos? Se Deus der algo para tu agora, tu pode morrer, irmão. Tu pode não aguentar, cara. Eu me lembro que o bispo sempre falava, entre o presbitério e o pastoreado existe, né, um vale. Isso guardou isso na minha mente, né? E é verdade, irmãos. E é verdade, nós temos que estar preparados para as etapas da nossa vida. A vida é feita de etapas, nós temos que estar preparados. Irmãos, eu queria que tu entendesse hoje uma coisa interessante. Como nós podemos cuidar da vida de outras pessoas se somos incapazes de compreender a nossa vida?
de entender até nós. Eu não sei nem quem eu sou, não sei nem onde eu quero chegar, eu não sei meus valores, eu não sei meu propósito de vida, aonde eu quero chegar e eu quero cuidar de pessoas. Não, aprenda a olhar para ti, aprenda a saber quem você é primeiro. Quando você sabe quem você é, tu vai alcançar níveis maiores na tua vida, projetos maiores na tua vida. Para Deus liberar aquela tua bênção, aquilo que Ele tem na tua vida, tu vai ter que aprender a ser maduro. Chega. No caminhar com Deus, irmão, nós temos que entender os processos que Ele tem na nossa vida. As pessoas querem título, mas não querem a responsabilidade que vem com eles, irmãos. Não adianta, cara, eu querer ser o prefeito de Santos, se eu não sei a responsabilidade como prefeito de Santos. Não, eu sou, já era, por causa de qualquer jeito. Não, cara, se tu é um diácono, existe responsabilidade no corpo diaconal. E às vezes não cumprimos, nós queremos a unção, mas eu não quero cumprir aquilo que está. Se eu sou um presbítero, eu tenho que entender que Deus me chamou para algo, que eu vou auxiliar o meu pastor. Mas não, irmão, se Deus me chamou como pastor, eu tenho que entender que eu vou ter que alimentar a igreja, eu vou ter que ali encorajar a igreja como pastor. Se eu sou o bispo, vai ter que aprender a cuidar do Ney, dos pastores, da pastora, do pastor Cláudio e da pastora Paula. Viu, pastora? A sua ovelha mais perto é aquela ali, bispo. Cuida dela todo dia, né, bispo? Então, irmãos, a responsabilidade, irmãos, vem com a cobrança também. Nós temos que estar disposto a ser cobrado. Nós precisamos lembrar que Jesus foi quebrantado também. Jesus foi quebrantado. Como assim, pastor? Irmãos, Jesus, ele se esvaziou e se fez o menor de todos os homens e morreu em uma cruz. Jesus foi quebrantado. Cláudio, que isso, Cláudio? Ele saiu. Deus veio na terra, veio como homem, foi para uma cruz, se quebrantou por mim e por você, irmãos. Quem nós somos em Cristo, irmãos? O interessante é que Jesus, sendo homem, ele fez aliança também aqui na terra. Ele fez aliança. Ele não andou só, ninguém anda só, ninguém vence só, ninguém alcança os seus objetivos só. Jesus andava com 12, irmãos, discípulos do lado dele, irmão. Jesus tinha amigos que andavam do lado dele. Jesus tinha amigo íntimo do lado dele, irmão. Pessoas que andavam com ele. Nem Jesus andou só porque tu quer andar só, porque tu quer se isolar, porque tu não quer amigos, irmãos. Há poder na unidade, nós falamos sobre isso agora com o bispo lá em cima. Há poder na igreja que anda em unidade, numa só visão. Tu tem que se lembrar que Deus só ordena a bênção na unidade. Sem aliança você não vai sair de Adulão, irmão. Sem aliança tu não vai conseguir avançar. Tu tem que entender os processos de Adulão. Lugar de quebrantamento, foi para Hebron, lugar de aliança, lugar de responsabilidade. Aí nós entendemos o segredo do crescimento. Sabe qual é o segredo do crescimento da igreja do Senhor? Se chama unidade. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, irmãos, o segredo do crescimento da família, projeto de Deus, que somos uma família, irmão, Guarujá aqui, Zona Noroeste, Mato Grosso do Sul. O segredo do crescimento da nossa igreja se chama unidade. Quando nós andamos juntos numa só visão, quando nós permitimos o eu morrer no meio de nós, e quando nós permitimos que o nós ande conosco, irmão, a igreja cresce num só propósito. Lugar de aliança, nós precisamos ter aliança, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos amar um ao outro, irmãos. Nós precisamos disso como igreja do Senhor. Eu creio que Deus tem levantado, irmão, tem chamado essa igreja para um novo tempo, bispo. Eu tenho que o nome da igreja, Projeto de Deus, Deus vai soprar ainda, irmãos, dos 4 cantos desta nação. Eu tenho certeza, irmão. Eu tenho certeza, irmãos. Deus, ele ministrou, Deus, ele falou. Quando eu fui ungido lá atrás, Deus falou através dos intercessores do bispo, que ia levantar homens que ia acompanhar ele, pessoas que Deus ia colocar na vida do bispo para caminhar com ele numa aliança. E Deus tem feito isso, irmão. Devagarinho, mas Deus está fazendo, né, Cláudio? Deus faz lá, Deus faz aqui, Deus faz no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, né? Deus faz na Zona Noroeste, Deus, ele vai fazer, irmão. Porque nós andamos num só propósito, uma só visão, irmão. Hebron, lugar de aliança, irmãos. Nós precisamos andar aliança, ter aliança, irmãos. A 4ª e última etapa, irmãos, está no Salmo 87. Salmo 87.
Salmo 87, do 1 ao 3 diz assim: seu fundamento estás nos montes, o Senhor ama os portões de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são faladas de ti, ó cidade de Deus. Deus, Ele é apaixonado por Sião. Sião é conhecida como a cidade de Deus, irmãos. E seu significado é fortificação, irmãos. Uau, que lindo, que incrível. Deus era apaixonado pelaquele lugar. E a quarta etapa na vida de Davi é em Sião. E após Davi chegar naquele lugar, após a tomada das fortalezas de Sião, quando ele expulsa os jebuseus de lá, ele passa a chamar a cidade de Davi. E é nessa época que Davi ele toma a arca e a coloca na tenda que havia sido armada na cidade. E aquele lugar se tornou o lugar preferido de Davi. E ali a presença do Senhor era algo incrível. E esse, irmãos, é o lugar onde ele escreveu a maioria dos salmos. Os salmos que falam sobre a glória de Deus. Se tu pegar a história, quando eu vi isso, eu falei, Deus, que isso foi em Sião, irmãos. Davi era apaixonado por aquele lugar, porque ali Deus se revelava de uma forma tremenda na vida de Davi. Foi ali que ele levou a arca, irmãos. Deus, ele se revela em Sião. Sião é o lugar secreto, irmãos. Sião é o lugar de encontro com Deus. E é para esse lugar que Deus quer levar eu e quer te levar. Deus pega nós, trata nós na nossa casa, nos ensina a ter um coração quebrantado. Deus, ele nos coloca no lugar de honra. Deus, ele faz nós ter aliança. E aí Deus, ele exalta o nosso nome aqui na terra, irmão. Ele nos leva ao lugar de encontro com ele, irmãos. O lugar onde só os íntimos podem entrar, irmãos. Salmo 25, versículo 14 diz que a intimidade do Senhor, o temor do Senhor, ele revela somente para aqueles que ele ama. Ele revela o seu segredo para os íntimos. Como João, irmãos. João, conta, papai, conta. Quem é o traidor? Deus vai, Jesus vai e conta para João, os irmãos. Deus, ele quer ser íntimo de você. Deus, ele quer fazer algo maior na tua vida. Deus quer derramar algo maior na tua vida, mas tu tem que ir para o lugar secreto, para o lugar de encontro com Deus, que se chama Sião, irmãos. Deus se revela em Sião. Sião é o lugar secreto. E é esse lugar onde Deus, ele quer nos levar. E tudo que Deus quer é restabelecer nossa intimidade com ele. Tudo que Deus quer nos atrair para os braços dele. Tudo que Deus quer nos atrair para o secreto. Eu acredito, tenho certeza absoluta que Deus, ele permite esse tempo de 40 dias de jejum para nos atrair para o colo dele, para os braços dele. E falar assim, confia em mim, olha para mim, busque mais, leia mais, faça devocionais, leia a palavra, volte à essência. Tu tem que voltar. Tu tem que entender que Deus está te chamando. Então, pastor, eu não comecei ainda, hoje é o terceiro dia de jejum. Irmãos, comece agora, faça uma aliança hoje com Deus. Eu quero começar hoje o jejum, Deus. E creia que coisas novas vão acontecer na tua vida e na tua família. Mas começa por você, irmão, começa por você. Sião não é um lugar especialmente, naturalmente falando. Esse lugar é apenas maravilhoso. Sabe por quê? Porque a arca da aliança está ali. O que é a arca? A arca, ela fala da presença de Deus. É onde estava ali coisas especiais dentro daquela arca. Mas Sião era especial por causa da arca? Sim, também. E minha pergunta é, nós temos a arca em nossa casa? Naquela época a arca ficava lá. E até se nós pegar a história, né, onde chegava a arca, a presença do Senhor chegou. Mas essa arca hoje, irmãos, tem que estar dentro de nós, irmãos. Gravada no nosso coração, irmãos. A arca é a presença do Senhor, que tem que estar constantemente na nossa vida, a qual nós levamos para a nossa casa. Tu é a arca. Faz assim, eu sou a arca hoje. Então o Espírito Santo habita em você. Onde tu está, ele está. Se tu estiver na tua casa, ele está. Se tu estiver no trabalho, ele está. Se tu estiver onde tu estiver, ele está contigo, porque tu é a arca. E ele está dentro de ti. E tudo que ele quer hoje é que você se quebrante na presença dele. Hoje eu e você somos a arca, aonde carregamos a presença de Deus em nossos corações. Ai, irmãos, esse é o lugar mais próximo onde que Deus quer estar.
que Deus pode estar dentro de nós, irmão. Tudo que Deus quer é nos impactar com a glória, com a presença dele. Tudo que Deus quer nos revelar, irmãos, coisas profundas na Bíblia, irmãos. Mas nós temos que estar disposto a ouvir a sua voz, irmãos. Irmãos, e é para esse lugar de intimidade, de comunhão com Deus que eu quero ir, irmãos. De intimidade, é tudo isso que Deus quer. É para onde Deus ele quer te levar. Sião significa fortificação. Fortificação, você só vai se fortalecer na casa do Pai, na presença dEle, se você se entregar completamente, irmãos. Irmãos, quando nós se entregamos, quando abrimos nosso coração, Ele nos fortalece, irmãos. Olha o que Davi disse, voltando lá, no Salmo 27, versículo 4. Bota o 27, 4 aqui para mim. Paulo, eu queria que tu subisse aqui, amor, em nome de Jesus. Salmo 27,4 diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor. Então, irmãos, só entende-se nisso quem tem intimidade. O que tu tem que pedir para Deus hoje? Só pede para Deus quem está andando com Ele, quem tem vida com Ele, quem é apaixonado por Ele. Então, o que tu tem que pedir para Deus hoje? A palavra de hoje está falando sobre o caminhar do cristão. De que forma tu tem caminhado na presença do Senhor? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Tu está buscando? A palavra do Senhor diz: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a nós. Então quando eu chego, Deus vem. Quando eu vou, Deus, cara, Ele está vindo, eu estou indo. Então Deus nunca se afastou de você. Aliás, você que se afastou de Deus. Mas tudo que Deus quer hoje é restabelecer a aliança dEle contigo. E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nós não podemos estar aqui todos os dias, mas terças e quinta, e terças e domingo, nós estamos aqui. Mas onde é a casa do Senhor? É dentro de você, irmão. Tu é morada de Deus. Tu é morada do Senhor, irmão. Então, irmãos, eu queria que hoje tu entendesse, irmãos, que você tem que ser apaixonado por essa casa, sim. Porque aqui, irmãos, é lugar de cura. Aqui é lugar onde pessoas clamam por ti. Aqui é lugar de fortalecimento. Aqui é lugar de renovo, irmão. E tudo que Deus quer hoje é te fortalecer, te renovar, para que você não saia daqui da mesma forma, do mesmo jeito, irmão. Nós precisamos voltar para Sião, voltar até essa aliança com Deus. Coloca o versículo aqui, deixa o versículo para mim. Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Uma coisa que eu sempre fui apaixonado é estar na casa do Senhor, irmãos. Quando eu cheguei à fase adulta, já casado, eu tive que tomar cuidado, porque se deixar eu ia, avançava que nem um trem desgovernado. Graças a Deus eu tenho ela aqui do meu lado, a Paula, minha esposa, para me brecar. Porque a minha paixão, meu amor por Deus, irmãos, é maior do que a minha esposa. O meu amor é maior do que, o meu amor a Deus é maior do que ela, maior do que meus filhos, é maior do que o São Paulo. Viu? Graças a Deus. Porque tem uns que o amor é maior do que o clube, né? Maior do que. Irmão, tem que ser maior que tudo. Eu sou apaixonado pela casa do Senhor. Eu entendi, irmãos, que se eu não estabelecer um altar na minha casa, se na minha casa, que é o Belém, eu não cuidar dela, da minha família, eu não vou conseguir cuidar da igreja do Senhor. Eu consegui entender, irmão, se eu não tiver um coração quebrantado no lugar dele, aprender que eu não posso perder a simplicidade do evangelho, nós não vamos avançar. Eu consegui entender, irmãos, eu consegui aplicar na minha vida, irmão, entender que diante da responsabilidade, irmãos, vem a obediência, a autoridade, a tudo isso, senão nós não conseguimos, irmão. As 4 etapas do caminhar com Deus. Como está a tua caminhada com Deus? Como está a tua vida com Deus? Analise você, não analise a sua esposa, não analise seu filho agora. Eu queria que você analisasse o seu coração. Belém é a sua casa. Então ame a sua casa, cuide dela. Adulão, tratamento de Deus. Então hoje você tem que se permitir ser curado, se quebrantar. Hebrom, lugar de aliança, você vai ter que aprender a assumir a responsabilidade. Ninguém anda sozinho. E Sião, lugar de habitação, é aqui que Deus quer nos levar. Tu conseguiu entender isso hoje, irmão?
Tu crê nisso? Tu crê nessa palavra? Então, enquanto a minha esposa, a pastora Paula, estiver louvando ao Senhor, se essa palavra foi ministrada no teu coração, vem aqui, dobra o joelho, ou fique em pé, independente, fala: Deus, eu quero isso na minha vida, eu quero viver essa paixão na minha vida, esse amor na minha vida, eu quero trabalhar nesta casa, eu quero que meus filhos trabalhem aqui, eu quero que minha família, eu quero servir ao Senhor. Se tu entendeu isso, você vai sair do seu lugar enquanto ela estiver cantando, e você vai vir aqui na frente em nome de Jesus.